Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala, queridos ouvintes. Hoje um episódio extremamente especial. Hoje é o episódio de número 100 e eu estou aqui, sou o Almir Alamino. É um prazer enorme falar um pouco desse episódio que vai contar muito da nossa história. Estou acompanhado aqui de grandes feras. E aí, pessoal, eu sou o Marco Antônio e, como o Almir está falando, muito especial, um prazer, uma honra estar aqui. Quem diria 100 episódios, não é mesmo? É isso aí, uma data para comemorar, né? Eu sou o Rafael Rocha, estou aqui com meus amigos e a gente vai contar um pouquinho do que a gente passou até chegar até aqui, né? Exatamente, Rafa. E eu sou o Pedro Heitor e vamos contar até uns detalhes engraçados, uns fun facts aí, uns temas interessantes e até como é uma pessoa que estiver querendo iniciar um podcast, né? Seguindo a apresentação desse time fera, estou aqui do meu lado com... Ana Flávia, então meu nome é Ana e é um prazer, né, estar aí junto com esses meus parceiros, esses meus colegas de trajetória. Meu nome é Murilo, hoje eu sou residente do ECO aqui da USP de Ribeirão e firme e forte aqui no podcast. Isso aí, pessoal. Meu nome é Thiago, eu sou residente de hemodinâmica, sou R5 e estamos aí, né? Mais um episódio especial, esse comemorativo de 100 vezes SupraCast. Perfeito, pessoal. Então, você que tem um sonho de iniciar um podcast, hoje algumas dicas vão surgir daqui, algumas coisas da nossa trajetória, que não foi fácil, mas, né, acho que a gente tem conseguido cumprir aí com a nossa trilho, digamos assim. Estamos hoje muito bem acompanhados, com um time quase completo, mas é importante ressaltar que está faltando o nosso querido membro barretense, o Danilão, né, que hoje, infelizmente, não pôde vir, né, por razões aí de plantões médicos aí de última hora. Beleza, pessoal? Pedro, antes da gente começar o podcast, eu queria saber uma dúvida sua. Eu queria tirar uma dúvida com você. Quantos eletros você laudou na residência? Nossa, incontáveis, Almir. Não consigo nem dizer quantos. E era fácil assim para você obter as informações, discutir os eletros? Como é que era isso aí? Poxa, Almir, lá nos tempos longínquos, quando a internet estava começando, aprendendo eletrocardiograma, não era fácil, não. Faz tempo, né, cara? Você tá mais velho que eu, né? Tá, e se eu te dissesse que se você precisasse num plantão ou para laudar os eletros lá no começo da residência, tivesse um e-book com tudo completinho, com passo a passo, desde o inicial até o avançado, gratuito, o que você faria? Nossa, se eu fosse interno, residente de clínica, até residente da cardiologia, eu acho que eu ia adorar isso aí, hein? Então você que está ouvindo esse episódio, não perde tempo. Lá no link da nossa bio no Instagram, nós temos um e-book completo, 100% validado, feito pelos nossos membros com muito carinho. Então baixa lá. Bora pro episódio? Boa, vamos lá, Emerson. Bom, até para já iniciar um pouco, Almir, você que é um dos nossos fundadores, nossos sêniores do SupraCast, conta CEO, aí, né? nosso CEO, conta aí como é que é a história inicial do SupraCast, conta como se deu, os episódios iniciais. Cara, sênior remete a velho, então assim, eu passo esse título, tá? Mas o SupraCast, pessoal, ele surgiu de um desejo meu, desde a residência de clínica eu tinha o sonho de criar um podcast, né? E é engraçado como as coisas foram se construindo. Existiu uma primeira tentativa com colegas meus R-iguais da clínica, quando nós estávamos no R3 da cardiologia, o Matheus Luan e a Camila Guida. Nós chegamos a gravar 2 ou 3 episódios à distância, né? Em Google Meet, mas esse podcast não deu sequência. E aí, quando eu estava num curso lá nos Estados Unidos, lá em Miami, eu resolvi comprar um microfone. Eu falei, vai que eu fundo um podcast. Aquele nosso primeiro microfone. Lendário primeiro microfone. E aí, depois que eu comprei o microfone e o sonho se materializou, eu falei, agora eu só preciso achar as pessoas certas, né? Então, lá no começo ali do ano de 2024, eu chamei o nosso querido galeguinho Pedrão e o Danilo, que não está aqui hoje, né, infelizmente, para começar a desenhar uma ideia de um episódio. E aí, nada melhor, né, do que o infarto com supra, a doença principal, né, da cardiologia, talvez, que mais mata, né, fazer um link com o nome, né? Então, o SupraCast surgiu dessa ideia. Nós começamos de uma maneira bem fundo de quintal, né?
gravando, desenvolvendo o roteiro dos primeiros episódios, gravando na casa do Danilo, né, numa mesinha, um único microfone que captava 360, e dali foi surgindo, né, o primeiro esboço. Eu lembro muito bem do nosso primeiro episódio, né, que foi Infarto com Supra, no qual a gente precisou gravar pelo menos umas 3 ou 4 vezes, né, pra ficar Como legal, eu poderia né? esquecer, né? Então aquele episódio realmente ficou marcado aí na nossa vida. Então nós gravamos 3 episódios, né? Infarto com Supra, síndromes aórticas agudas e acho que era diagnóstico da hipertensão arterial. Exatamente. Em 3. E logo a gente percebeu que, a gente precisava de reforços, a gente precisava de gente boa. E numa dessas reuniões meio de bar, de boteco, que a gente gostava também, né, do círculo de amizade, mas também, né, pensando em um negócio, pensando num projeto, vieram as novas aquisições, né? Rafael, Marco e Murilo. E aí a gente formou um grupo muito coeso, gravamos diversos episódios aí juntos, e nesse momento a gente começou um esboço de um estúdio, né? Montando um estúdio lá no meu apartamento, né? A Aniela, que me perdoe, né, se ela estiver ouvindo, mas muitas e tem vezes... o detalhe do Nicolas também, né? Tem Nicolas, grande Nicolas. Verdade, o Nicolas, né? Quem acompanha o Supracast desde o começo no Instagram conhece o Nicolas. Já apareceu por lá algumas vezes. Só os fortes sabem, né? Então o Nicolas, que é o nosso gatinho, né? Que participou de alguns episódios ali com aquele miadinho no fundo, né? E tem até uma fotinha dele aí perto do microfone, que é bem legal. Então a gente começou a desenvolver um estúdio, né? Começamos ali a comprar os primeiros materiais. Nessa época a gente adquiriu outros microfones, já não ficou um microfone único para todo mundo. Mas tudo bem rudimentar ainda, né? Mas foi muito legal, foi uma fase muito boa, né? Porque virava, além de um motivo para a gente estudar, para a gente, né, trocar ideias, conhecimentos, um momento ali também para fazer contato, né, com pessoas que a gente admirava. Então convidamos muitos profissionais que a gente admira e tinha um carinho muito grande. E além disso tudo, né, era um momento de confraternizar, né? Sempre ao final, nos episódios a gente tinha ali uma pizza, né, que era o clássico, e depois ali a gente ficava ali confraternizando e era muito gostoso. E logo, resumidamente falando, né, a gente percebeu que faltava ainda mais, né? A gente precisava de um toque feminino, né? Precisava de sangue novo, né? Então veio a terceira geração dos integrantes, que entrou o Tiaguinho e a Ana, que vieram assim... com o pé na porta mesmo, mudaram da água para o vinho podcast, né, ajudando também no Instagram. Então, é uma história muito bonita, porque nunca o motivo principal do podcast foi ser famoso, foi ganhar dinheiro com o podcast, sempre um motivo bem genuíno de trazer conhecimento em cardiologia, né, e nós mesmos também aprender com esses episódios. E até porque, né, um pequeno detalhe que é muito importante, tudo isso no momento, talvez... de maior dificuldade das nossas vidas, né? Durante a residência, carga horária elevada, trabalho, pressão. Estudando para fellow, prova de título. E foi tudo no meio, né, de tudo isso, né? Com certeza. E o principal foi isso que o Homer falou, né? Sempre foi nosso intuito, eu acho que todo mundo que trabalha, todos nós do nosso grupo, gostamos muito de compartilhar conhecimento, né? Perfeito. Eu acho que isso é o que nos move, eu acho que a gente tem, felizmente, alcançado isso ao longo desse tempo. E até porque, lembrando também um detalhe, na mesma época que o Supracast tinha, né, nascido, a gente também estava iniciando um projeto paralelo ali de estudo de artigos, né? Exatamente. E aí o Pedrão fez um elo com isso, né? Ele já estava ali nos primórdios do Supracast, a gente fazendo esses estudos de artigo e juntou, né, o útil ao agradável e todo mundo que estava na mesma pegada, né? De desenvolver dentro da cardiologia, né? Que eu acho que foi um ponto... bem interessante, né? Com certeza. E eu acho que um grande combustível para a gente estar aqui até hoje, lá no começo principalmente, foi sempre esse feedback de todo mundo que trazia, nossa, eu aprendi uma coisa nova, isso me ajudou a cuidar melhor do meu paciente, a ter mais segurança no meu plantão. Isso para mim, e eu acredito para todos vocês, foi talvez o principal combustível, né? Pra gente continuar tentando aperfeiçoar, melhorar o episódio, trazer coisas novas Com e certeza. mais interessantes. E além de tudo, o apoio também de grandes profissionais, como o Mir falou, né, ao nosso projeto que estava começando, né, a gente
ainda estava ali dando os primeiros passos e muita gente muito, muito, muito legal ajudou a gente nesse começo, né? Com certeza, né? Alavancar o episódio. E aí, pro ouvinte que sonha em ter um podcast, né? Que tá aí nessa jornada, né? Tiveram alguns desafios, né, Pedro? Conta aí pra gente alguns perrengues, como que foi aí? Com certeza. A gente sabe que, assim, todo projeto que a gente vai iniciar, principalmente porque ninguém é especialista nisso, né? Acredito que ninguém tinha, por mais que o Almir já tivesse gravado um episódio antes, já tivesse comprado o microfone, mas ninguém sabia como é que fazia podcast, né? A gente começou a gravar, primeiro todo mundo com muita vergonha, né? Errando pra caramba. Muitas vezes errando até a nossa chamada principal, bordão, né? o nosso bordão. Eu acho que o passo inicial é dar o passo inicial. Nunca é necessariamente ter aquele preparo excessivo. O Marco falava muito, e isso eu acho que é uma mensagem muito importante, o feito é inimigo do perfeito. Eu acho que a gente tem que fazer, tem que começar a fazer, tem que dar a cara, tem que iniciar, e no meio do caminho vão ter perrengues, né? Episódios perdidos, infelizmente. Nossa, a gente já gravou episódio de 1 hora e perdeu totalmente, né? Isso é infelizmente. muito triste, né? Episódios que ficaram com eco, né? Com eco. Quando a gente ia ouvir, ficava horrível, tinha que regravar tudo de novo, né? Então, várias vezes a gente já terminou gravações 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, né? 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Mas eu acho que é isso, né, que o Pedrão falou, né? O Marco, que é o nosso um misto de apresentador com coach, né? Ele falava do mínimo viável possível, né? O MVP, né? Então é isso, né? Fazer o nosso melhor dentro da nossa... da nossa realidade. Da nossa né? realidade, que a gente tinha que ir para residência e trabalhar, muitos dando plantão além da jornada de residência e ainda arrumar um horário para estudar, né? E preparar, porque dá um trabalho violento, mas e ainda depois gravar, né? Então, foi uma jornada bem legal, né? Eu acho que dentro desses perrengues, né? Acho que uma coisa que a gente apoiou bastante foi com os materiais, né? A gente comprou algumas coisas aí que realmente não funcionaram, né? Conta mais aí pra gente. Eu vou deixar pro Murilo depois contar boa, a experiência boa. dele um pouquinho sobre Daqui o a balão pouquinho o Murilo chinês, vai que sentar aqui. ele vai falar um pouquinho sobre... Eu acho melhor. Ele guarda essa lembrança até hoje. Então... Ele não engoliu isso. Mas, assim, uma coisa que é importante, o Rafa comentou, né? E que um dos pontos principais, a gente sempre estudando, tendo que se preparar, mas quando a gente estava junto, né? Que dos nossos chefes, dos nossos colegas, assim mesmo, a gente convidou, né? Até recentemente, o João esteve conosco, Sim. né? Então, os convidados foi uma coisa muito importante para nós, para o Supracast, e eram momentos, assim, sensacionais, né? Professor Marcelo, então, assim, tivemos diversos convidados, Volpe, Turim, gente do nosso dia a dia, né? Que a gente sempre gosta de falar essa frase, e assim, nos ajudaram imensamente, contribuíram muito, e que eram episódios fantásticos, né? Então, acho que isso aí foi um ponto crucial do crescimento, assim, do Supracast, né? Bom, vamos para um momento agora mais pipoca aí, né? A gente vai agora falar um pouquinho, uma coisa mais pessoal, elencar aí os episódios que a gente mais gostou. Então eu gostaria que cada um, né, começando pelo Pedro, falasse o episódio que você mais gostou de gravar e o episódio que você mais gostou de ouvir, ou enfim, que você achou que ficou melhor. Então, né, tem vários episódios que a gente pode citar, né? Já citei talvez uns episódios que eu gostei muito, tanto de tema, de assunto, mas acho que o mais interessante e legal de gravar foi o primeiro. Eu não tenho como não falar do primeiro, porque na verdade ninguém aqui sabia falar nada. A gente estava aprendendo até como montar esse roteiro, montar a fórmula, como é que a gente queria. Quem acompanha o Supracast lá desde o começo viu que nossa fórmula foi se aperfeiçoando e mudando com o tempo. E talvez também um que eu mais gostei também por conteúdo, que tudo bem que eu sou suspeito para falar, né, porque minha área é arritmia, mas foi o de fibrilação atrial, tá? A fibrilação atrial foi um tema que foi um episódio que veio muito recente com relação à nova diretriz. Ele foi muito completo, tivemos 2 grandes chefes que abrilhantaram o nosso episódio, o Dr. Ellison, a doutora Cissa, tá? E fazendo aí uma estrelinha a mais do episódio final, só para citar, tem o de síncope com o nosso eterno mestre, Dr. Marcelo. Esse, sem dúvida, eu acho que vai ser citado por vários. Verdade. Rafa. Almir, o episódio que eu mais gostei de gravar foi o episódio nosso número 7, o episódio sobre cardiomiopatia chagásica. Particularmente é um tema que eu adoro e, enfim,
ter a tese do meu doutorado. E o Henrique Turim ajudou muito a gente nesse episódio, deu uma aula pra gente sobre isso. Foi o episódio que eu mais gostei de gravar e de participar. Quem que é seu orientador? Por acaso também é ele. Mas foi um episódio muito legal. E eu acho que o episódio que eu mais gostei vai ficar repetitivo, mas o que eu mais gostei de ouvir foi realmente o de síncope com o professor Marcelo. Eu acho que é um episódio sensacional, assim, muito completo, que aborda muita coisa. Ó, vou lembrar aqui 2 episódios e um que eu gostei muito, e você tá aqui, todo mundo vai lembrar, o nosso primeiro aqui, né? O dia, Muito bom. Dia O. Muito bom. Sim. Foi muito bacana. Acho que Nossa foi, nova casa. foi um sim. passo a mais, né? A gente já fala que é a casa do SupraCast também. E que, né, foi muito bacana. Foi uma experiência ainda. A gente já tinha um tempo já, né, gravando, mas foi diferente e foi muito bacana. Acho que foi um episódio muito enriquecedor também. E agora, recentemente, né, que a gente teve a oportunidade de gravar com o Dr. Matheus, endocrinologista, uma temática super atual, né, de esteroides anabolizantes, um episódio muito rico também e que eu tenho tido, acho que vocês também, você, Pedrão, muito feedback, muito bacana, gente realmente que tirou dúvida, né, sem de um dúvida. tema tão Esse tema tá fervendo, atual, né? Esse tema Acho que importante. esses 2 são bem bacanas aí. E você, Almirzão? Bom, eu não consegui elencar um só, né? Infelizmente, mas vou tentar. Ele tem os ser- 100 primeiros. O que eu mais gostei de gravar, eu coloquei 3, tá? Mas o primeiro é o episódio 4, que foi o primeiro episódio do Marco, Sim, do Murilo e do Rafa. Cara, foi muito legal esse episódio. Ele ficou muito bom. É de terapias antianginosas. Pra quem não ouviu, vai lá, escuta. Tá bem legal esse episódio, bem completo. Mas eu adorei gravar Cardiomiopatia Chagas, que eu Sim. acho que esse é um que realmente destoa, e o de síncope do professor Marcelo, Sim. tá? E o que eu mais gostei de ouvir, eu vou ressaltar que vocês dois deram um show, Pedro e Marco, é o de esteroides anabolizantes. Que episódio sensacional. Eu acho que todo médico deveria ouvir esse episódio. Esse episódio tá muito bom. E agora, pessoal, eu vou tirar vocês daqui pra gente trocar de time, porque Boa. tá ali o Murilo, a Ana e o Thiago também querendo falar um pouquinho, né? E a história certeza. continua, né? Bom, agora começando com o novo time aqui, Murilo, qual episódio você mais gostou de gravar e de ouvir? Cara, assim, pela resenha, o que eu mais gostei de gravar também foi do episódio 4. O episódio onde a gente tinha muito vício de fala, a gente tremia, saía umas piadas, assim. Então, acho que pela resenha foi esse. De conteúdo, eu acho que foi o de antiagregante com o Maca. Achei um episódio muito bom. Era um assunto que era muito de estudo, né? Então, foi mais um debate, na verdade. E o de dispositivos, que gravou eu, o Pedrão e o Nando. A arritmia é um assunto que eu gosto, né? É um assunto que eu precisava estudar muito. E mesmo assim, no episódio eu aprendi muito. Então, esse de gravar, esse foi o que eu mais gostei. E antes de eu passar a palavra pro Thiago e pra Ana, eu queria que você contasse um perrengue aí que o pessoal deixou aí pra você contar. Não, é um perrengue que eu passo em todo episódio com o Danilo. Todo episódio chega no bate-bola, ele troca a minha pergunta de última hora. Eu fico ali gaguejando, procurando a resposta. Muitas vezes eu tô esperando uma pergunta diferente. Então, assim, já uma menção pra ele, fica a deixa aí pra ver se ele diminui às vezes disso. Você tá ouvindo, né, Danilo? Ana, e você? Então, vou ser repetitiva, vou copiar meu amigo Pedro, mas o episódio que eu mais gostei de gravar, Almir, foi o de fibrilação atrial, com o Dr. Ellerson e com a doutora Cissa. Acho que foi um dos episódios que a mais a gente conseguiu trazer para o nosso ouvinte, assim, uma atualização sobre o tema, as informações super atualizadas. Então, realmente foi um episódio sensacional e que eu gostei muito de gravar. Ficou muito bom mesmo. É. E de ouvir? De ouvir, eu acho que, como puxa-saco do professor Marcelo, assumo aqui, eu acho que o de síncope foi um dos melhores também. E o último que teve de esteroides anabolizantes, que eu acho que é um tema que todo mundo tem dúvida, todo mundo quer saber, e a gente está vendo cada vez mais, né, no nosso dia a dia, em consultório. Então, acho que respondeu muitas dúvidas que a gente tinha. Então, acho que foi os 2 principais aí que eu mais gostei de ouvir também. Muito bom. E você, Thiago? Olha, de gravar, eu vou citar o primeiro episódio que eu gravei, que foi um episódio de miocardite. Foi o que eu mais gostei de gravar, assim, porque foi a primeira vez, eu tava muito ansioso, nem sei como que a minha voz saiu no dia, mas foi muito legal gravar. E eu acho que o primeiro aqui no estúdio também, eu lembro assim, com muito carinho, que foi um episódio sobre diabetes.
com a doutora Patrícia, foi eu e o Marco. Nossa, muito bom esse episódio. Foi muito legal gravar, assim. Eu acho que esses dois foram os que eu mais gostei. E de ouvir, eu vou citar dois. O episódio de estenose aórtica com o Dr. Gustavo Volpe. Foi o episódio número 9. Um episódio que eu gostei muito de ouvir. Eu lembro que na época eu estava no começo do R3, eu estava passando naquele mês no ambulatório de valvopatias. E aí eu lembro que eu ouvi esse episódio mais de uma vez, assim, para ficar gravando sobre estenose aórtica. E um outro também que eu gostei muito foi de cardiomiopatia. Miocardiopatia periparto, com a doutora Fabiana também. Foi um episódio que eu acho que tudo que eu sei de periparto eu aprendi no episódio, assim. Foi uma coisa que gostei muito. É um episódio, para quem tem interesse, ele tá muito completo, assim. O que tem ali é o que você vai ler em qualquer diretriz, em qualquer lugar, assim. Show de bola. Agora, pessoal, eu queria saber um pouquinho mais, e o ouvinte também, né? Para conhecer melhor a gente, eu vou começar pela Ana. Eu queria saber, Ana, conta um pouquinho pra gente de onde que você é, qual que é a sua formação, conta pra gente um hobby seu, alguns fun facts, algumas curiosidades. Eu acho que todo mundo já percebeu, né, meu sotaque, mas eu sou do Sul, né, sou de Santa Não acredito. Catarina. Mas a minha maior parte da minha formação eu fiz lá no interior de Santa Catarina, na UNOESC, que eu me formei. Fiz a minha clínica no Hospital Pompeia, em Caxias do Sul. E a cardiologia, vim para Ribeirão, vim para longe de casa fazer a cardiologia. E agora estou fazendo ecocardio, né, aqui no HC também, aqui na USP. E uma curiosidade minha, um hobby primeiro, deixa eu pensar. Acho que ser ruim em esporte novo. Isso eu sou ótima, assim, é um hobby meu e faço diversos esportes. E uma curiosidade minha da minha vida pessoal, acho que talvez pouca gente sabe, mas eu já fui atleta profissional de vôlei, então talvez seja uma curiosidade aí do meu dia a dia, da minha vida pré-medicina. Muito legal, muito legal. E você, Tiaguinho? Ó, eu sou de Minas, não sei se alguém já percebeu o meu sotaque levemente carregado. Sou de uma cidadezinha bem pequena lá de Minas, chama São João Batista do Glória. Famoso Tiaguinho do Glória. É isso aí. Minha formação estudei lá em São João Batista do Glória, né, até o colegial. Depois vim aqui para Ribeirão fazer faculdade em 2016. Então, tô desde 2016 aqui em Ribeirão. Fiz faculdade, clínica, cardio e agora tô fazendo hemodinâmica, né? Tô no R5, aqui no HC de Ribeirão. E é isso, assim, minha trajetória. De hobby, eu acho que eu gosto muito de voltar para Minas, né? Eu nasci e fui criado em zona rural, então o meu hobby é ir lá, ficar longe da cidade. É o que eu mais gosto, assim. E também, às vezes, ir na serra, andar de moto, assim, eu acho que é o que eu mais gosto de fazer. E uma curiosidade, eu ouvi um pouco, mas dos episódios que eu gravei, eu nunca ouvi o episódio completo, assim, eu não consigo. Eu começo a me ouvir falando, eu entro em desespero e eu paro de ouvir. Eu também, Thiago. Tenho muita dificuldade em escutar episódio que eu participei. Murilo, conta um pouquinho da sua trajetória aí. Você que é um cara cheio de curiosidades. Pra fazer jus ao nosso bordão, eu sou do interior de São Paulo. Minha cidade chama Guariba, é do lado de Ribeirão, é uma cidade pequena. E eu fiz faculdade na Faceres, em Rio Preto. Ganhava do Almir nos jogos da faculdade, do Danilo, né? Pior que não tem como falar que não. E fiz clínica médica na Santa Casa de Ribeirão, a cardio no HC, né? Na USP aqui de Ribeirão. E agora sou residente do Eco. É um hobby, né? Queria ter um hobby tão bom igual o do Thiago, né? Mas acho que é jogar bola, né? O que eu mais gosto de fazer quando eu não tô nessa parte da medicina. E, cara, uma curiosidade, eu acho que eu vou contar uma curiosidade que o Rafa deixou pra mim. Que foi o dia que o Almir mandou comprar, eu não sei o nome dessa luz aqui. Balão chinês. Um dragão chinês, balão chinês. Sei lá também. O Almir chegou pra mim e falou assim, não, vamos inovar, é hora da gente dar um passo a mais, vamos começar a gravar vídeo. Falei, não, vamos, né? Falou, não, então vai lá no Mercado Livre e compra esse balão chinês. Falei, Almir, R$50 aqui, né? A gente tava em 6 na época. Essa aqui, que é esse é o nosso passo a mais. E não compra, beleza. Comprei, no que eu abri, era só a caixa, era só
o que aumenta a luz, né? Não tinha luz em si, não tinha um tripé, não tinha nada. Falei, Elmer, parabéns, né? Olha a nossa inovação aqui. Fui lá no revendedor, tive que vender e a gente continuou gravando os áudios por enquanto. Então, essa é um perrengue, uma curiosidade nossa aqui do Supracast. Muito bom. Mas assim, foi legal ver seu olho brilhar a hora que eu abri. E sua cara de decepção a hora que viu que era só aquilo lá mesmo. Pedrão, você que é do interior de São Paulo, como é que é? Conta pra nós aí sua origem. Bom, quem já não notou no meu sotaque, eu sou lá do Rio Grande do Norte, eu sou potiguar. Sou natural lá do Rio Grande do Norte, mas fiz faculdade na Paraíba, na Universidade Federal de Campina Grande. Fiz clínica médica em Natal, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pelo Hospital Universitário Onofre Lopes. Cardiologia, aqui em Ribeirão Preto, e sou fellow da Eletrofisiologia e Marca-Passo também aqui em Ribeirão Preto. E bem, falando talvez curiosidade, né, que eu gosto de fazer no meu tempo livre, curiosidade assim, eu gosto muito de tecnologia, como talvez muitos aqui já saibam. Eu gosto de montar e desmontar meus computadores todos que tem lá em casa, ficar fazendo reforma, arrumar alguma coisa mais lá em casa para pendurar, para pregar. Eu adoro fazer essas coisas manuais lá na minha casa. Eu acho que é um grande hobby meu. E curiosidade? Bom, curiosidade, eu gosto de jogar videogame. Isso é uma grande curiosidade. Eu sou o Rafael, né? Já me conhecem. Eu sou de Santa Bárbara do Oeste, cidade aqui do interior de São Paulo também. Eu me formei na Unimar, na Universidade de Marília. Fiz clínica médica na Unesp de Botucatu. Fiz cardioclínica aqui na USP de Ribeirão, onde eu sou R6 atualmente de hemodinâmica. Bom, um hobby meu que eu gosto de fazer no tempo livre, que não tá cada vez mais difícil, não fazer bem, mas, enfim, um hobby é tocar guitarra. É o que eu gosto de fazer. Nada muito bom, mas faz parte, né? E uma curiosidade. Não sei. Minha vez agora? Vai lá, Marcão. Bom, então, eu sou mineiro, né, do sul de Minas, Três Corações, minha cidade. Formei na Unipac em Juiz de Fora. Vim para Ribeirão fazer clínica médica na Santa Casa. Conheci a figura ilustre do Murilão, né, desde então. Fui para a USP de Ribeirão, onde aí a gente se encontrou, topou pelo caminho aí na cardio e agora sou fellow em hemodinâmica. Eu acho que um hobby meu, acho que eu compartilho com meu amigo Thiaguinho, não sei se é coisa de mineiro, mas também gosto de natureza, de ir pra serra e fazer muita trilha, né? Uma coisa que eu gosto bastante. E uma curiosidade, vou lembrar aqui de uma passagem bacana. A gente, desde os primeiros episódios, a gente sempre com bordão, né? Este é o Supracast, sempre começando certinho ali, né, nas nossas gravações. E a primeira vez aqui no estúdio, né, a primeira vez ao vivo gravando, a gente se preparou, a gente ensaiou na hora de começar e falar, né, este é o Supracast, boa noite. E assim, aí a gente teve que reiniciar, mas foi bem bacana. Você quis mesmo fazer a voz de radialista com boa noite. Do né? Bonner, né? Quase com... Aqui é diferente, né? Bom... E você, Almirzão? Conta aí pra gente também, faltou né? você. Eu tô escondendo o jogo aqui, né? Bom, eu sou o Almir Alamino Lacalle. Eu sou também do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Mirante do Paranapanema, de 15 mil habitantes, próxima a Presidente Prudente. Fiz minha formação, né, a graduação em Votuporanga, no Centro Universitário de Votuporanga, fui primeira turma lá. E toda a minha trajetória de residência médica, né, aqui na USP de Ribeirão Preto. Então, clínica médica, cardiologia e hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Hoje atuo aqui no HC e também dentro da cidade de Ribeirão Preto, como hemodinamicista e cardiologista. Sobre hobby, acho que todos sabem o meu hobby. Meu hobby é fazer um bom churrasco em casa e reunir os amigos. Eu adoro isso, pra mim isso é a coisa mais gratificante que tem. E uma curiosidade que vai de encontro um pouquinho com o Rafa é que eu já sonhei ser músico, até tive uma banda de heavy metal, apesar de ser hoje, eu ouvi muito hoje sertanejo. É mais moda, né? Gosto muito de sertanejo, mas já tive esse lado músico aí, que, né, não foi pra frente claramente, né? Bom, vamos lá então pra gente ir, estamos já direcionando pro final do episódio, né, pessoal? Algumas dicas para quem quer ter um podcast. Agora, dicas práticas mesmo. Pedrão, você que ajudou muito a estruturar a estrutura do podcast que é hoje. Dá umas dicas aí pra gente. Vamos lá, né? Entra muito dentro daquele tópico que a gente comentou. Eu acho que um podcast ele tem que ser iniciado de alguma forma.
Mas eu acho que existem algumas bases estruturais para um episódio e para uma formulação. Primeiro que você tem que ter um bom tema, tem que desenhar bem o público para quem que você está conversando, tá? Não adianta você falar para todos os públicos, porque ninguém fala com todo mundo ao mesmo tempo. Você tem que conseguir falar com algumas populações específicas. E assim, você tem que ser ouvido também, né? Você tem que ver como é que seu microfone vai ser utilizado. Desde o microfone clássico, como esse podcast, que vai captar uma voz única, ou se você, na verdade, é 2 pessoas, ou então, como no começo, nossos primórdios éramos 3 com microfone só omnidirecional, né, como você falou, tudo isso tem que ser pensado. E muitas vezes, eu acho que no começo, quando a gente tá num grupo, né, quando tá montando um podcast, a gente monta aquela estrutura clássica, né, não quero gravar dentro da minha casa, quero fazer uma coisa, mas quando você tem que dar o próximo passo, eu acho que um estúdio como esse, a nossa nova casa, eu acho que é um passo importante, tá? E por fim, não pode deixar de falar que isso foi algo que, quando iniciamos nosso podcast, foi um marco. Os sons, né? Os jingles. Buscar jingles, tá? Isso é importante para fazer as transições dos episódios. E especialmente jingles royalty free, né? Que não tem um tipo de valor, né, que você tem que pagar. Ou então que seja uma compra única para que seja seu, né? Adquirido. Eu acho que algumas dicas para quem tá no início, né? Se você quer fazer edição, acho que um programa que é fácil de trabalhar é o Audacity, né? Então, se quem quiser marcar isso aí é importante. Se você vai gravar à distância, que a gente utilizou por muito tempo a plataforma Riverside, que é em associação com o Spotify, é uma plataforma bem bacana. E o próprio Spotify tem um site, né, que é o Creators, né, do Spotify, onde você pode subir o teu episódio lá e ele mesmo automaticamente envia para as outras plataformas. Então, às vezes a pessoa fala, como é que eu faço para postar e tudo mais? Eu acho que o caminho mais simples é esse aí, né? De entrar pelo próprio Spotify mesmo no Creators. Eu acho que é uma plataforma que ajuda você a disseminar os episódios. Aí depois vai YouTube, tem outras plataformas e você vai aprendendo. A gente tá aprendendo ainda, né? E às vezes parece mais difícil do que realmente é, né? Quando você vai vendo, vai mexendo, a coisa vai andando, não é tão complicado assim. Marco, cita pra gente alguns benefícios de ter podcast rapidamente. Sim, claro, são inúmeros, mas de pronto, assim, eu poderia citar, claro, a gente sempre precisa se preparar, estudar muito, então isso força realmente, ainda mais agora a gente às vezes estamos em fellows, em sub-áreas, né? E a gente precisa estudar outros temas, isso é muito engrandecedor e é muito importante, né? Agora, eu acho que talvez o ponto principal que é um ganho muito bacana, acho que é poder contar com os convidados, chamar os chefes, colegas, pessoas para engrandecer muito, não só o episódio em si, mas a gente aprende muito nesses episódios. Acho que o público, todo mundo sai ganhando, né? E a gente faz amizades realmente, conhece pessoal muito bacana, né? E tem um momento ali de confraternização que a gente teve por diversas oportunidades, né? Acho que esse talvez seja um momento mais bacana. E Rafa, falando a respeito de equipe, né? Até para quem tá querendo montar um podcast em equipe ou mesmo sozinho, o que você acha que é importante ter? Todo mundo com as mesmas qualidades, com as mesmas virtudes, ou pessoas com qualidades diferentes, com focos diferentes dentro da equipe? Boa, eu acho que é um time, né, Pedrão? Com então certeza. tem pessoas que fazem, tem personalidades diferentes, tem qualidades diferentes e o objetivo principal tem que ser o mesmo, né? Essas qualidades, essas características não necessariamente precisam ser as mesmas, mas trabalhar em conjunto, igual a gente fez, né? Diante desse objetivo que a gente tinha em comum, que é realmente compartilhar e ter essa disseminação de conhecimento, é o fundamental, né? Pessoal, então antes de finalizar, eu queria citar alguns números do SupraCast, números inimagináveis para mim, tá? Não sei para vocês, mas fico muito feliz e agora eu quero mais, tá? Nós queremos mais, com certeza. Só para vocês terem noção de reproduções de episódios, nós temos mais de 34.164 para ser específico, e um público, né, de 7.732, tá? Nós temos mais de 1.200 seguidores, isso só no Spotify, tá? Além disso, nós temos no YouTube 9.372 visualizações. Então, aquilo que a gente estava falando são nas plataformas de podcast. No YouTube, mais esse tanto. E o nosso Instagram, né, que vem constantemente crescendo, né? Já passamos de 5.000 seguidores, quase 6.000. Então, são marcos assim que realmente
eu não imaginaria atingir. E eu fico, acredito todos nós, né, muito felizes, né, com o impacto, né, que a gente conseguiu através do podcast, né? Com certeza. Logo mais o YouTube vai ter que deixar uma plaquinha pra gente. Né? E acho que isso em tempos que a gente observa, né, a medicina, muitos profissionais, às vezes a gente vê muitos problemas envolvidos, né, muitas complexidades, enfim, informação errônea, com fins escusos, né? E assim, levar informação de qualidade, sempre querendo engrandecer de fato, né, a cardiologia, enfim, e disseminar o conhecimento, igual o Rafa estava falando, eu acho que é muito importante a gente defender essa bandeira, né? Excelente. Bom, além disso, né, além do podcast, hoje o SupraCast conta com um curso de eletro, o ECG Dominado. É um curso que está muito bem estruturado, que já tem uma série de alunos aí que, enfim, tem aprovado o curso e nós tendo uma aceitação muito boa. Então, para quem quiser saber mais, também temos informação no nosso Instagram, é só chamar a gente lá que a gente pode falar melhor. E temos o nosso e-book, né, que é um e-book que está muito completo, 100% gratuito, que eu aconselho todos que ouvem a gente, que gostam do nosso conteúdo, baixar esse e-book, ok? E temos a perspectiva futura de muita coisa boa vindo por aí, né? Outros cursos, outras abordagens que a gente vai deixar para soltar no momento oportuno, certo? Certíssimo. Bom, a gente não poderia deixar de encerrar o episódio com aquele momento especial, certo? Vamos lá. Vamos lá, Urzão. Então bora pro bate-bola. Só que hoje o bate-bola aqui vai ser um pouco diferente, né? Nós vamos fazer uma pergunta ali de subespecialidade para cada um e aí a gente vai ver a resposta, tá? Então vou começar perguntando pro Pedro. Pedro, o que é melhor em uma arritmia? Um eletro bem avaliado ou um estudo eletrofisiológico? Olha, eu tenho viés, tá? Estudo eletrofisiológico é um excelente exame, tem muitas qualidades e virtudes, mas o eletrocardiograma é um exame de pronto, rápido, barato, altamente disponível no Brasil e no mundo inteiro. Um eletrocardiograma bem interpretado informa demais. Rafa, agora é para você. Lesão de tronco, estente ou coronária? Ou cirurgia? Vixe, Pedrão. A resposta vai ser depende. Um pouco em cima do muro, depende do paciente, depende do serviço, né? Mas felizmente, cada vez mais a gente tem conseguido tratar muito paciente com lesão de tronco via percutânea, né? Marcão, e aí? Coronária com lesão moderada. Aquela DA ali, segmento médio, aquela lesão meio duvidosa. FFR ou IVUS? É o seguinte, primeiro, esse moderado aí, né? A gente precisa definir muito bem, né? Agora, claro que as duas tecnologias têm a sua validação, né? Mas se tiver que escolher eu sou um adorador aí da imagem intracoronária, acho que o IVUS, eu gosto muito do IVUS. Falta um episódio de imagem, inclusive, né? Quem Boa. A sabe? gente tem que deixar na rota aí, né? Com certeza. Agora eu vou perguntar pro Murilão. O que você prefere? Fazer 10 ecocardiogramas normais ou um ecocardiograma em cardiopatia congênita? Então, Marcão, aí vai depender da janela do paciente, né? O exame, por mais alterado que ele seja, se ele tiver uma janela boa, que você consiga fazer todos os cálculos, isso eu acho que eu prefiro uma congênita desde que tenha uma janela boa. E agora para Ana, o que você é com estresse com dobutamina ou esforço físico? Aqui, Murilo, vai depender muito de qual tipo de paciente a gente está falando. Se é aquele paciente que tem limitação ortopédica, aquele paciente que não está bem adaptado a andar numa esteira, fazer um ciclo ergômetro, aqui o eco com estresse farmacológico é mais bem indicado. Agora, se o paciente tem condições, ele consegue caminhar, tem uma noção de como caminha numa esteira, aí o eco com estresse físico é melhor, até porque a gente consegue estimar a capacidade funcional do paciente, ver arritmias no esforço. Então, aqui, o eco com estresse físico é melhor para esse tipo de paciente. Mas qual que você prefere fazer? Ixi. Olha. Aqui só explicando, no nosso serviço, né, ela R5 acaba que não faz esse tipo de exame, então... A pergunta vai para você. Vou dar a minha opinião. Cara, fazer o estresse físico tem suas particularidades aqui, não é um exame fácil. Então, assim, aqui entra a janela novamente, uma janela mais difícil, ali fazer com a dobutamina, que você tem um tempo maior, é mais favorável. Agora, se a janela for boa, com estresse físico você tem pouco tempo, dá para fazer também.
E a última, então, Thiaguinho, fazer cateterismo direito e esquerdo com prova de óxido nítrico ou coronariografia em paciente com tortuosidade mais espasmo? Vixe. Era perguntas legais para todo mundo, né? aí chega na minha vez, é isso. Ana, a minha resposta é: o melhor disso é fazer um CAT direito e esquerdo mal indicado com óxido nítrico num paciente com espasmo e tortuosidade. Eu acho que esse é o melhor dos mundos. Nesses casos, né? Então, assim, o CAT direito e esquerdo, quando ele é bem indicado, é um exame muito bonito, assim, os resultados dão respostas muito interessantes, então eu gosto de fazer. Eu e o meu amigo Dr. Rafael ali, Ele adora. Ele gosta muito. E agora a parte de espasmo é uma coisa que me incomoda, assim, porque além de eu não conseguir mexer o catéter, eu tento 5 minutos e passo pro meu R+, então eu falo, Marcão, vai lá. Mas assim, é ruim porque o paciente não tem culpa, e aí incomoda, o paciente fica com dor, tem a impressão que você tá torturando ele ali em cima da mesa, então é bem ruim, assim. Eu acho que para finalizar eu quero fazer uma pergunta pro Dr. Almir. Vou dar 2 opções, Almir. Coordenar um podcast com várias pessoas, cada um pensando diferente, ou cair de moto de bermuda no asfalto? Pergunta dificílima, hein? Eu posso ter um tempo para pensar? Com certeza, coordenar um podcast é um prazer enorme fazer o que a gente faz. E coordenar no sentido de coordenar mesmo, né? Eu acho que muitas pessoas coordenam, todos vocês. É sempre um aprendizado. Todos os dias a gente ganha mais. Essa troca de experiência um com o outro. Então, assim, eu só tenho a agradecer a trajetória do Supracast até aqui. Dizer que eu tenho certeza que nós estamos num grupo de amigos, não só de colegas de podcast, colegas de hospital. E dizer que eu acho que a gente ainda tem muito para entregar juntos. Vai ser uma trajetória que a gente traçou até aqui. 100 episódios não é fácil, tá? Não foi fácil, a gente teve momentos aqui difíceis. A gente pensou em desistir, mas não desistimos, muitas vezes, né? Muitas vezes. E a gente vai estar gravando de 1000 aqui daqui a algum tempo. Eu quero deixar também meu agradecimento especial, dizer que nessa vida não tem nada melhor do que trabalhar com pessoas que inspiram, pessoas que nos dão combustível, né, para continuar e fazer uma cardiologia baseada em evidências, né, que é o que a gente preconiza e o que a gente procura. Então, quero deixar meu agradecimento especial a todos vocês, né, que estão nessa trajetória, os nossos chefes, né, os convidados especiais também que estiveram com a gente aí até o episódio 100. Bom, é isso aí, pessoal. Então, estamos chegando ao final de mais um episódio. Foi muito gostoso esse episódio. Espero que muitos ouvintes tenham ouvido com a gente. Quero ressaltar mais uma vez, né, que nós temos o curso ECG Dominado para quem tiver interesse, querer saber mais um pouquinho de eletro. Um curso bem estruturado, com a parte teórica, prática, né? Então, tem exercícios, tem material teórico. E quem quiser baixar nosso e-book 100% gratuito, ele está disponível. Nosso Instagram, @supracastcardiologia. Para quem não segue, siga agora, nesse momento, não perca tempo. Nós temos o YouTube também, @supracast. E por último, dê 5 estrelas no Spotify, hein? Pessoal, é só dar um cliquezinho aqui, ajuda muito a gente a divulgar e espalhar a palavra do podcast aí para mais pessoas. É isso aí, muito obrigado.